O que o universo está preparando para você nos próximos 30 dias? Vamos ver tudo e eu trouxe duas opções para você. Eu vou pegar aqui duas opções do Conselho do Tarô, que são pedrinhas. Como vocês sabem, eu não viajo com pedrinhas. Então, nós vamos pegar aqui através do tarô qual vai ser a primeira opção. Opa, ela já quer sair a primeira opção. Uhul! Jaspe vermelha. Eu vou cobrir aqui porque eu também não vou ler. A primeira opção é a jaspe vermelha. Aqui. A segunda opção, qual será a segunda opção? O que o universo está trazendo para você nos próximos 30 dias? Não interessa quando você encontrar esse vídeo, isso é para você, tá? É uma leitura atemporal. Ametista. É uma leitura atemporal. Isso significa que não tem tempo. Se agora são 2026, mas se você encontrar esse vídeo daqui a 30 anos, o universo tem alguma coisa importante para te passar. Então presta atenção nesse conselho e fica comigo até o final, tá bom? Então, lembrando, já deixa seu like, se inscreve no canal, curte e compartilha o vídeo. E se você quiser uma consulta particular, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Lembrando que para você que quer fazer um mapa especial, leitura de tarô para os próximos 6 meses, ou seja, uma leitura de tarô curtinha de 30 minutos, mas onde eu vou te ajudar através do tarô, te indicar quais são os próximos passos para te ajudar a chegar no seu objetivo. Sim, é uma leitura de tarô bem prática e pragmática para você que quer dar passos concretos para sair da inércia e alcançar os seus objetivos ainda em 2026, ou no momento que você estiver aqui. Agora, a condição especial que eu tenho para você é a leitura de tarô. Você vai receber essa gravação da leitura de tarô, que são 30 minutos, a consulta individual comigo, por apenas R$150, mais um PDF, um workbook para você anotar todas as considerações e os passos para você chegar lá. Então, eu tenho vagas limitadas. Aproveita e se inscreve. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para você garantir sua vaga o quanto antes, tá bom? De novo, lembrando, opção de número 1, jaspe vermelha. Opção de número 2, ametista. Então, escolha a sua opção, porque eu vou dar continuidade. Se for necessário, pause o vídeo para você escolher a sua opção, tá bom? Jaspe vermelha, vamos ver quais são as oportunidades que vêm para você. Vamos trabalhar com o baralho cigano. O que vem para você nos seus próximos 30 dias? O urso. O que mais? Os ratos. A cruz, a cigana. Vamos pedir o tarô. Dez de paus. 3 de copas. E pra gente finalizar, conselho do tarôzinho de Osho. Era para ser uma, saiu duas. Voltando-se para dentro e a carta do bobo. Tá. Vamos lá. O que vem para você nos próximos 30 dias para você que escolheu a opção de número 1, a jaspe vermelha? A carta do urso Olha, a carta do urso vem falando para você persistir em alguma coisa ou em alguma situação aqui. Nos próximos 30 dias, eu vejo você passando, né, por uma situação de desgaste, mas esse desgaste aqui, ele vem chegando ao final. A carta dos ratos, ele vem falando, ou você está lutando com seus medos internos. Existe uma situação aqui que a carta do urso é como se você se sentisse um pouco sufocado, estagnado, onde parece que a coisa tá assim, ou eu preciso de persistir, ou tem alguma coisa me agarrando, sabe? Eu tô me sentindo estagnado, eu estou me sentindo sufocado, mas a cruz, ela vem trazendo um alívio para você.
ela vem trazendo um alívio, ela vem falando de vitória. Se você está num relacionamento tóxico, numa situação tóxica, como por exemplo, às vezes é um trabalho que você já não está suportando mais e a coisa já está assim, já deu o que tinha que dar, já está por aqui, ou uma pessoa muito ciumenta que você está lidando, ou pode ser você mesmo, uma pessoa que está muito agarrada e muito apegada a alguma coisa, alguma situação por medo. A carta da cruz vem falando que esse medo, essa situação que está te sugando a sua energia, que está drenando a sua energia, ela chega ao fim, tá? Ela chega ao fim e a cruz ela traz uma renovação aqui para você. Então eu vejo você aqui abrindo uma nova possibilidade, tá? Pede que você mantenha-se conectado com a sua intuição. Se a gente está falando aqui de vida profissional, que eu sinto bastante, pode ser que seja relacionada à sua vida profissional, a carta dos livros ela vem falando de novas possibilidades de contrato, o que me confirma mais uma vez o encerramento de um contrato, encerramento de um trabalho, o encerramento de um casamento, tá? Porque essa carta dos livros ela cruza diretamente com a carta da cruz. Então eu vejo que algo vai ser encerrado. E em contrapartida, ela também cruza com a carta do 10 de paus que fala de um encerramento. Então você pode esperar um encerramento nos próximos 30 dias. Sabe que eu sinto até um alívio aqui, porque você está esperando esse encerramento porque você já não aguenta mais. A verdade é essa, você já tá por aqui, já deu o que tinha que dar e você já está sufocado ou sufocada aqui. E a carta do jardim aqui, ela vem trazendo frutos, ou seja, a partir do momento que essa situação se encerrar, a energia que eu sinto para você aqui é tipo leveza. Finalmente, agora a minha vida pode caminhar, agora a minha vida pode progredir. Porque você tinha até medo de você viver. Você tinha medo de viver. Você tinha medo de seguir adiante, sabe? De se divertir. Porque Três de Copas falam muito de me permitir divertir, de permitir sentir aquela alegria, sabe? Mas não, e você estava aqui numa pressão, talvez no momento que você encontrar esse vídeo, você ainda sinta que você está nessa pressão onde eu preciso de fazer. E a coisa é que quando isso se encerra, tudo fala, agora eu posso viver. Agora eu posso progredir, agora eu posso trabalhar para mim, agora eu posso fazer coisas. Para alguns de vocês vai ser relacionamento amoroso, tá? Para alguns de vocês é um casamento. Eu sinto um peso nas costas aqui, no ombro esquerdo. Se tivesse alguma coisa pesada aqui, sabe? Vocês já não estão aguentando mais caminhar ou carregar, mas isso daqui se encerra esse mês. E a gente vem com a carta do mago. O mago, ele vem falando assim, olha, você não está sozinho. E mesmo se você estiver sozinho, não tem problema, porque você tem todas as ferramentas nas suas mãos. Você tem as ferramentas e tem o conhecimento. Então aqui vem falando que você, a partir de agora, você pode se permitir fazer acontecer. A carta do louco, ela vem falando assim, olha, tenha fé, se jogue. A carta do louco, ele vem pedindo que você tenha fé de que acredite que você já tem o conhecimento que você precisa. Eu estou desenvolvendo um trabalho, um novo emprego, alguma coisa desse tipo. É esse o caminho, simplesmente segue adiante, sem ficar se questionando demais, sem ficar se julgando demais. Existem momentos da nossa vida que a gente só precisa de se arriscar, tipo, só vai, caralho. Desculpa a expressão, mas é mais ou menos isso. Só vai! Esquece o julgamento, esquece o auto-julgamento, esquece se você tá bem, esquece se é isso. Às vezes a gente só precisa de ir, seguir adiante, insistir e persistir em determinadas coisas ou situações da nossa vida. E aí, a gente vem falando de equilíbrio emocional. Aqui, eu tenho um ponto de atenção importante para você, porque aqui o seu equilíbrio emocional é ouro. Tá? O que eu quero dizer com isso? O seu equilíbrio emocional, nesse caso, ele é ouro, porque se você vai estar bem e equilibrado emocionalmente, é óbvio que a gente não vai estar com a mesma energia todos os dias, principalmente nós que somos mulheres. É óbvio. Porém, a gente tem sim a capacidade de insistir. A gente não vai ser a mesma todos os dias, mas se todos os dias a gente procura fazer uma meditação, respeitar o nosso corpo e entender quais são os meus limites, até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir, e mesmo assim, eu não quero fazer isso hoje, mas eu vou fazer uma forcinha, se eu sei que isso faz bem para mim,
Agora, se não, eu sinto que hoje, de verdade, se eu fizer, vai ser desgaste. Então, eu prefiro respeitar os meus limites e ficar ali. Então, às vezes, a gente precisa desse balanço, a gente precisa desse equilíbrio. E aqui vem falando que, quanto mais você estiver em contato com o seu corpo, com a sua intuição, e voltando-se para dentro no intuito desse autoconhecimento, mais fácil esse balanço vai ficar para você, tá bom? Vamos ver qual que é o recado, então, do jaspe vermelho para você aqui? Vamos ver. Não descure da importância do trabalho. Todo ele dignifica o homem desde que seja realizado com amor. Trabalhar é colocar em prática alguns dos propósitos da alma. Vamos ver qual que é o conselho para você que vem aqui no livrinho. Primeiro chakra, número 4. Pedra jaspe vermelha. Nesse momento, e perante a carta que escolheu, talvez seja a altura de agradecer o seu trabalho, de o abençoar e não o descurar. Se não o considerar como ideal, peça o universo de luz que aproxime o emprego divino, que ele o realizará em pleno. Se esse trabalho lhe tira a energia, a utilização desse cristal energizará o primeiro chakra e proporcionará um bom desempenho e sentir-se-á mais enérgico. Que acho que tem diferença em português. By the way, pode ainda querer avisar que o momento é de pouca energia e que deve estar atento para se cuidar e encontrar a estratégia adequada para recuperar a sua vitalidade. Bom, é isso. Se você gostou da leitura, deixa seu like, se inscreve no canal, aproveita se você quer garantir a sua vaga, ou tanto para a leitura de tarô normal, quanto para a leitura de tarô especial, que é um mapa para os próximos 6 meses, com condição especial, 30 minutos por R$150, apenas até o dia 20/7, ou enquanto tiverem vagas, tá? Eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo na descrição do vídeo. E aproveita também, deixa seu like, se inscreve no canal, curte, compartilha o vídeo. E nós vamos para a opção de número 2. Vamos lá, você que escolheu a pedrinha ametista. Vamos ver o que vem para você aqui. Vamos tirar o baralho cigano. Se você escolheu as duas, não tem problema. Escreve aqui embaixo nos comentários qual foi o montinho que você escolheu e o que você quer nesse momento. Se você quer que eu traga mais leituras de tarô para você, se vocês gostam, claro, vou continuar fazendo a leitura dos signos no final do mês, como vocês já sabem. Escrevam aí embaixo nos comentários o que vocês querem. A estrela, o que vem para você nos próximos 30 dias? O buquê, a raposa. Uau, começamos muito bem aqui. Você escolheu a opção de número 2, a árvore. O que é isso? Os pássaros. Mais uma carta para a gente fechar. A montanha. Tarô. Vamos ver o que vem no tarô. Papa, Rei de Paus, 9 de ouros. A energia tá bem diferente da opção de número 1. Ok. Aqui, com a carta da estrela, o que vem para você? A carta da estrela vem falando de uma oportunidade. A estrela vem trazendo aqui iluminação. Tá? A estrela vem te mostrando um sinal, você indo para alguma direção e você sendo guiado para isso. Então ela vem falando de você vai estar mais conectado com a sua espiritualidade. Isso me confirma aqui com a carta do Papa, tá? Então esse mês vem trazendo uma oportunidade para você, mas essa oportunidade é necessário que você
Esteja atento à sua intuição. Aqui a carta da raposa ainda me confere, né, me confirma sobre essa oportunidade que está chegando para você. Ela vem falando, esteja atento. Por quê? O buquê ele vem trazendo alegrias. Ele vem trazendo felicidade, prosperidade, abundância para você. E eu vejo você aqui com toda a capacidade do vidro. Olha para mim, estou vendo ali, são 4h44, a hora mágica, hein? O que vem me confirmando ainda mais essa oportunidade. Pode ser uma oportunidade na área profissional, tem grande possibilidade que sim, porque a raposa ela fala de estar atento às oportunidades. Você vai ser inspirado, você vai ter uma ideia, ou você vai, sei lá, um dia eu vou acordar e vou ter uma ideia de fazer alguma coisa diferente que eu não tenho costume de fazer. Tipo, vou no supermercado porque me deu vontade de fazer isso. Você vai e do nada uma oportunidade se apresenta para você de uma maneira muito aleatória. E aqui me confirma que vem trazendo para você convites, tá? É um convite que vem trazendo para você alegria, que vem falando de alegria, comemoração ou realização aqui. Então eu vejo você realizando alguma coisa ou comemorando alguma coisa. A gente vem também aqui com a carta da árvore que vem falando de estabilidade e frutos. Então, essa oportunidade que vem para você, que é uma oportunidade inspirada, então presta muita atenção às inspirações e às ideias que você vai ter, porque pode ser que não seja somente uma ideia, mas seja uma inspiração divina. Então, presta atenção a isso aqui, porque vai dar frutos, tá? A árvore mostra que a longo prazo, atenção, a longo prazo, isso vai dar frutos e vai trazer para você um grande crescimento, tá? Olha só que interessante. E aqui eu vejo também a carta do Rei de Paus mostra essa grande conexão com a sua intuição. É uma coisa que chega de repente, tá? Ah, pode ser um relacionamento? Pode ser um relacionamento que você não esteja esperando. Assim como pode ser, não sei, alguma coisa que chega de surpresa para você, porque o Rei de Paus, ele é uma pessoa, ele representa tanto um homem, propriamente dito, uma pessoa, quanto a gente tem duas energias de fogo. Se não for uma pessoa, é algo, é um momento de impulso. Um momento de impulso, é um momento de total conexão com a sua intuição, que você vai falar, eu vou fazer uma loucura. Tive vontade de fazer isso, vou lá e vou fazer. Tipo isso. E eu vejo que isso aqui vai dar muitos frutos, eu vejo você conquistando, tá? 9 de ouros aqui, olha, mostra conquistas e realizações aqui. Então, tem de fato alguma coisa aqui que você vai conquistar ou que você vai realizar a longo prazo. Esqueci de falar da carta da montanha, né? A montanha, ela vem trazendo longo prazo, duração. Ah, ela pode falar de bloqueios? Também, ela pode falar de bloqueios. Mas a montanha, na tua leitura, eu não sinto como bloqueios, muito pelo contrário. Eu sinto como uma situação que vem para poder ficar. Então, se é um relacionamento que entra, a grande possibilidade desse relacionamento ficar durante um longo prazo, ou talvez seja uma pessoa que você já conhece de outras vidas, é muito grande, tá? É uma ideia que eu tive para uma prosperidade, ou de um trabalho, ou sei lá, alguma ideia. É uma ideia inspirada pela espiritualidade e que se você fizer, que se você colocar em prática, você vai ter grandes resultados com isso daqui, tá? Agora, atenção também aos convites, porque eu vejo aqui que para a maioria de vocês tem um convite chegando, você recebendo um convite de um homem, uma proposta de um homem aqui. Para alguns de vocês é um casamento, tá? Para alguns de vocês é um casamento, não é para todo mundo. É engraçado, para alguns de vocês é um casamento com uma pessoa rica, uma pessoa que tem muito dinheiro, que tem um status, alguma coisa desse tipo, tá? Uau, vidas passadas. Aqui vem me confirmando, tá? Que, olha, é uma situação, se é uma pessoa que está entrando na tua vida nesse momento, é uma pessoa que você já conhece de outras vidas. Detalhe importante, eu vou afirmar que é isso para todo mundo? Não, e eu não quero que você se prenda, porque vocês sabem que eu gosto de trabalhar o tarô de uma maneira muito racional, tá? Não se prenda a determinadas coisas e situações. Então é importante que a gente veja a leitura de tarô, analise, mas também haja de uma maneira racional com determinadas coisas e situações. Então aqui, vidas passadas, tem uma grande possibilidade de ter umas vidas passadas com essa pessoa. E claro, se você quiser confirmar com uma consulta particular, tem o link na descrição do vídeo. A cura, olha, isso é muito interessante porque a cura
ela vem falando de uma oportunidade de perdão, uma oportunidade de, é como se talvez eu tenha vivido durante a minha vida inteira, eu tive padrões, um exemplo, tá? Eu tive padrões de relacionamento, onde esses relacionamentos, eles o tempo todo simplesmente me sugavam, não era, e aqui vem falando que esse novo relacionamento, ele traz a cura para você. Ou essa nova situação, porque você chegou numa situação ou numa etapa da tua vida que você realmente está preparado, né? Você já viveu tudo o que tinha que viver, já passou por todas as lições, então agora chega um momento, a situação de prosperar. E você se permite ir adiante, né? E o mestre porque vem falando que está na hora. Você está preparado, é agora. Agora, eu sinto que para a maioria de vocês tem a possibilidade de um casamento ou um relacionamento. Por quê? Lembre que aqui eu tenho o rei de paus, e o rei de paus ele representa normalmente as figuras da corte representam pessoas, e o rei de paus fala de uma pessoa mais velha aí na faixa de 35 para cima, tá? E aqui eu tenho baralho, no baralho cigano eu tenho o homem, que é o cigano, e a personalidade do rei de paus é uma pessoa mais impulsiva, provavelmente do signo de fogo, Áries Sagitário ou Leão, tá? Ou que tem uma personalidade muito de fogo, assim, pode ser dentro das personalidades, pode ser uma pessoa muito fleumática, tá? Muito impulsiva, porque o Rei de Paus ele tem um reptiliano aqui, muito mais, age pelo reptiliano. E no fundo do tarôzinho de hoje, a gente tem a carta da participação, que é um 4 de paus, que vem falando de estabilidade, que vem confirmando parcerias ou relacionamento, vem confirmando a possibilidade de um casamento. A carta do Papa também normalmente fala de compromissos. Então, é compromisso falando de um casamento ou um compromisso sério aqui. Se não for vida amorosa, pode ser uma parceria ou alguma coisa do tipo que vem para você como um contrato que vem para poder ficar e vem durar a longo prazo aqui para você, tá bom? Vamos ver o que vem? Qual que é o recado da ametista para você? Escolheu vir para esta terra, sobretudo para amar e perdoar. Perdoe, permitindo que a chama da transmutação queime e consuma a negatividade que está dentro de si. Uau! Falando em perdão, lembra que eu falei aqui, ó, que essa relação vem uma relação de cura e que é uma relação de vidas passadas? Porque aqui está escrito, ó, vidas passadas. Uau! Número 35, vamos ver o que é. Número 35. A presença dessa carta é a manifestação de um apelo ao perdão, mostrando a necessidade de transformação. Abraçar a mudança, amando e perdoando, é permitir recriar uma nova realidade, a única que reside nos propósitos de evolução. A aparição dessa carta pode também querer transmitir a necessidade de mudança perante um vício ou hábito nocivo. A sua permanência perto do peito permite a transformação rumo à mudança. O nome da pedra é ametista.